Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O título do nosso devocional desta noite é Coloque Deus no seu dia a dia. Nós temos muitas necessidades diárias, não é mesmo, irmãs? Principalmente nós como mulheres, e então temos os cuidados com a casa, com a família, até mesmo com nós mesmas. Nós temos necessidades que são essenciais para nós, né? Como tomar um banho, escovar os dentes, nos alimentar. São realmente necessidades diárias que nós não ficamos nem um dia sem fazer, não é verdade? Porém, a filha do Deus Altíssimo deve ter também a necessidade de orar diariamente. Então, é sobre esse assunto que eu vou estar explanando através desse texto, sobre essa necessidade que nós devemos ter como filhas de Deus, né? Como cristãs em Cristo. Nós devemos ter essa necessidade realmente de orar dia após dia. É fácil o dia passar e não termos um tempo de qualidade com Deus. Às vezes, se eu tenho um compromisso mais cedo, eu acabo levantando e deixo para depois, para ter o meu tempo de comunhão com Deus, de leitura, de oração. E muitas vezes, quando eu vi o dia, voou, passou, e infelizmente aquele tempo acaba ficando para mais tarde e não tem a mesma qualidade, não é? De que quando eu realmente paro um pouquinho ali na minha manhã, acordo mais cedo e tenho aquele tempo de oração, de leitura bíblica, faz total diferença no meu dia. Mas muitas vezes acaba ficando corrido, nós acabamos deixando, né? Mas nós vemos também no versículo 8, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Então, se Deus sabe as nossas necessidades, sabe antes de mesmo nós pedirmos algo, então por que devemos ter essa tal necessidade de orar diariamente? Então, nós vamos ver alguns pontos, né, que nos ensinam o porquê dessa necessidade de oração. E o primeiro ponto é que o filho precisa estar perto do pai. Uma criança não consegue fazer nada sozinha. Então, assim como uma criança precisa do auxílio dos seus pais, nós precisamos do auxílio de Deus. Constantemente, nós precisamos da ajuda de Deus. Por isso, nós devemos ter essa necessidade de estar perto do nosso Pai. Se o nosso espírito também não deseja estar perto de Deus e ser preenchido com o Espírito Santo, alguma coisa está errado. Nós temos essa necessidade, o Espírito Santo que habita em nós tem essa necessidade de estar perto do Pai. E isso já nos mostra, né, que nós devemos ter esse tempo de qualidade. No versículo 24 também fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se nossa dedicação tem sido a qualquer outra coisa, a não ser que não seja a Deus, nosso coração não está entregue totalmente a Ele. Então, se nós temos colocado outras prioridades, em vez de priorizar um tempo especial em oração para falar com o nosso Pai, realmente nós não temos realmente entregado toda a nossa vida a Ele, né? Há alguma parte que ainda está faltando. Então, que nós possamos realmente nos dedicar totalmente o nosso tempo a Deus. Eu falei que eu tenho o meu tempo de manhã, talvez para a irmã funcione em qualquer outro horário, né? Isso não é uma regra.
mas desde que seja diariamente. Isso é muito importante. E o segundo ponto, da nossa necessidade de orarmos é que precisamos confessar nossas falhas. Se nós queremos crescer em Cristo, irmãs, há muitas folhas secas e espinhos que precisam ser podadas da nossa vida. Há muitas coisinhas, que às vezes nos atrapalham de crescer. É como aquela planta, quando nós vemos, se nós temos alguma planta num vaso e alguma folha ali começa a ficar seca, começa a ficar mais murchinha, nós vamos lá e podamos ela. Então, é da mesma forma que Deus age conosco. E para isso nós precisamos confessar os nossos pecados. E essa é uma grande necessidade da nossa oração com Cristo. E como é precioso saber que Deus faz isso com tanto amor e carinho. Ele não vem de qualquer jeito e arranca fora aquilo que está nos atrapalhando de crescer. Não, ele vem com cuidado, ele usa a sua palavra muitas vezes que fala ao nosso coração. Ele pode usar até mesmo outras pessoas, pode usar às vezes nosso esposo, até mesmo nossos filhos, Muitas vezes as minhas filhas foram usadas por Deus para me alertar sobre algo, E isso é precioso, a gente vê realmente o cuidado de Deus nisso. Ele é tão misericordioso que nos corrige e perdoa com tanto cuidado que logo estamos com nossas forças revigoradas para continuar florescendo e dando frutos para a sua obra. Amém, irmãs? Realmente, quando Deus nos molda, nos poda, realmente ali nós sentimos revigoradas, nos sentimos com as nossas forças revigoradas para continuar trabalhando para Ele, não é verdade? E isso realmente é uma bênção. No versículo 12 nós também vemos que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E assim como Ele nos perdoa, nós lemos, também devemos perdoar. Se oramos cheias de mágoas no nosso coração, como Cristo irá nos perdoar? Então, é como a parábola, do servo que foi perdoada toda a sua dívida e depois, quando foi para ele perdoar uma dívida, ele não perdoou, não é verdade? Então, se nós estamos conscientes que Cristo está pronto para nos perdoar, estamos ali praticando realmente, confessando os nossos pecados, nós devemos estar também com o nosso coração limpo, Perdoando também as pessoas ou alguma situação que também nos fez mal, que realmente não devemos guardar nada de ruim, essas mágoas, essas lembranças ruins no nosso coração. Mas assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também. E prosseguindo para mais um ponto da nossa necessidade de oração, é que nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E aí eu vou estar lendo o versículo 26, o 28 e o 29. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui nós vemos, nesses versículos, que Deus cuida das aves dos céus, dos lírios dos campos, e ressalta que cuidará muito mais de nós que somos suas filhas. Que bênção, não é verdade, irmãs? Muitas vezes nós nem lembramos que se comemos ou fizemos qualquer outra coisa,
foi com a graça e permissão de Deus. Nós passamos o dia na correria do nosso dia a dia e nós nem sequer lembramos que tudo na nossa vida é provisão realmente de Deus. Podemos lembrar, olhar para trás e ver quantas coisas que Deus já nos abençoou, tantas coisas que Ele já nos deu, fez por nós, né? E nós devemos reconhecer que foi por Ele realmente, né? Veio tudo das mãos dele. Se Ele não tivesse abençoado a nossa vida, estaríamos de uma forma bem diferente. Então, muitas vezes nós agimos ao contrário disso. Nós reclamamos e blasfemamos que tudo está caro, tudo está difícil, essa pandemia nunca acaba. E como as pessoas do mundo, né, têm reclamado cada vez mais sobre essas coisas, né? Mas nós que temos a palavra de Deus, irmãs, nós não devemos estar inquietas por coisa alguma, como esse próprio texto nos diz, né? E que nós possamos sim reconhecer que Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado a cada dia. Que possamos não nos esquecer que se buscamos a Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas, como nos diz o versículo 33. Eu vou ler ele para as irmãs. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós realmente buscamos a Deus, reconhecemos que temos essa necessidade de buscar a Ele, de estar perto do Pai, de confessar os nossos pecados e de reconhecer Ele em todas as áreas da nossa vida. Todas e qualquer coisas dentro da sua vontade nos serão acrescentadas. E realmente é uma bênção saber disso. Que possamos aprender, irmãs, a buscar a Deus, ter realmente essa necessidade e construir este bom hábito de orar diariamente. Mas eu te digo, é fácil começar, o difícil é ter continuidade. Mas que você possa realmente confessar suas falhas, que eu possa confessar minhas falhas, reconhecer Deus em tudo nas nossas vidas e pedir para Ele nos ajudar a ter disciplina, né? A ter essa continuidade de ter esse tempo a sós com Deus e saber que assim como qualquer hábito na nossa vida, que possamos ter esse bom hábito também, né? De ter um tempo com Deus, de oração, de confissão, de petição também e de glorificar a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu agradeço a Deus por esse tempo que eu tive com as irmãs, estou tendo com as irmãs, e que possa realmente ter falado aos seus corações como falou ao meu coração, e que possamos realmente glorificar o nome de Deus com a sua palavra. Deus abençoe.